Então hoje o Senhor quer falar sobre fé. Uma palavra tão pequenininha, né, que às vezes a gente tem uma dificuldade para usar. E eu quero que você abra a tua Bíblia aí no livro de Êxodo, lá no comecinho da Bíblia. Você deixa aberto no início, no capítulo 1. Eu quero ler alguns versículos aqui, tá? E nós vamos ver, eu quero falar dentro dessa palavra, irmãos, atitudes de fé. Atitudes de fé que pessoas dentro da Bíblia, dentro da palavra do Senhor, traz assim grande exemplo para nós, exemplos de fé. Eu quero perguntar para você, onde está essa pessoa de fé? Você é uma mulher de fé? Você é um homem de fé? Você pode dizer, eu sou uma pessoa de fé, eu creio. E às vezes, irmãos, essa palavra a gente fala assim, pastor, eu tenho fé, eu creio, tal, né? Eu tenho fé. Mas a gente sabe, irmãos, que fé não é só falar que eu tenho fé. A fé é preciso demonstrar. Falando que eu tenho fé. Eu demonstro fé em atitudes de fé, tá? Atitudes, uma fé é uma atitude que vai mover o braço de Deus, uma fé sobrenatural que chama a atenção do Altíssimo. Uma fé, irmãos, que todas as pessoas carnais olham e falam assim, mas isso aí já foi pro brejo? Não é assim que fala? Isso aí já acabou. O homem de fé, a mulher de fé fala assim, mas eu creio que o Deus que eu sirvo vai mudar essa história. Amém? Isso é a fé que Deus espera de mim e de você. Ah, mas esse filho, isso já acabou. Isso aí é só cadeia, como é que fala? Quando eles falam cadeia e morte, é isso? Caixão, cadeia e caixão. Mas eu creio que o Deus que eu sirvo pode transformar a vida dele, tá? Isso é a fé que Deus espera de nós. Esse casamento acabou, mas eu creio que Deus que eu sirvo pode mudar essa história. Isso é fé. É a fé que Deus espera de mim e de você. Não espera você sair falando aos quatro ventos que você tem fé. Não é isso. E lá em Hebreus, irmão, para falar de fé, a gente comenta, eu vou comentar, não precisa abrir. Hebreus capítulo 11, não podemos esquecer de citar. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vê. Eu estou orando para Deus restaurar, eu não estou vendo, tá? Mas eu continuo orando porque eu creio, eu espero. O que eu espero é a libertação, o que eu espero é um milagre e eu vou ver, tá? Pastora, mas se Deus não entregar, eu vou continuar crendo, porque Ele é Deus, tá? Vou continuar buscando, porque Ele é Deus. Ele vai fazer algo em favor daqueles que buscam e creem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Nem sempre, irmãos, as coisas acontecem do jeito que a gente espera, não é? Nem sempre acontece. Mas nós temos essa fé no nosso coração, que nós sabemos que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. A palavra do Senhor, Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. O que quer dizer galardoador? Presenteador. Então, quer agradar a Deus? Tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé eu não agrado a Deus. Então ele fala que é necessário que aquele que se aproxima dele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Eu creio que o Deus que eu creio, Ele vai me presentear, Ele vai me galardoar de alguma forma, dentro daquilo que eu tenho clamado, daquilo que eu tenho pedido, irmãos. E a palavra de Deus diz assim, que os planos dele é diferente dos nossos. Os planos dele é muito maior que os nossos, né? O entendimento dele é muito além do que o nosso, e nós sabemos disso, que muita coisa nós não entendemos, mas Ele está trabalhando em seu favor. A única coisa que eu sei dizer é que Ele está contemplando a tua vida, tá? Pastora, mas eu estou orando, isso não aconteceu, isso não está acontecendo, mas eu posso te dizer que Ele está contemplando a sua vida. Eu vou continuar dizendo isso, porque Ele está, não. Ele não deixa ninguém falando sozinho, tá? E aqui eu quero ler dentro da palavra do Senhor, nós vamos usar esse texto de Êxodo, mas eu quero citar alguns outros exemplos de fé, tá? De pessoas que usaram a fé e foram grandemente abençoados, e hoje é testemunho, estão na galeria da fé, dos heróis da fé do livro de Hebreus. E aqui a gente pode contemplar, né? Eu marquei aqui, irmãos, a partir do capítulo 2, mas eu quero ler do capítulo
do versículo 15, vamos lá. Versículo 15, capítulo 1, versículo 15. Nós vamos falar aqui de uma palavra de uma pessoa de muita fé, né? Uma fé que você olha e fala assim, como que teve coragem de agir dessa forma? Eu não teria. Talvez você olha, você vai ver essa palavra e fala assim, eu não teria essa coragem de fazer o que essa mulher fez. Então aqui diz assim o versículo 15: e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome, uma era Sifrá e outra Puá, e disse: quando ajudares no parto das hebreias, e as virdes sobre o assento, e se for filho, quer dizer, for menino, matai-o, mas se for filha, menina, então viva. E as parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhe: por que fizestes isso, que guardardes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhe casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançarei no rio, mas todas as filhas guardarei com vida. Vamos dar uma paradinha aqui. Irmãos, aqui nessa palavra está dizendo, nós iniciamos aqui no versículo 15, mas desde o início aqui ela está falando o quê? Que o povo hebreu estava no Egito, tá? Quando foram levados por José, que José foi o salvador do povo naquela época, levou o povo dele ali para o Egito, Dizem que a palavra que foi na faixa de umas 70 pessoas na época que Jacó foi para lá, e eles foram poupados da morte, da fome, e eles ficaram ali no Egito. E esse povo, diz a palavra aqui, que eles foram crescendo demais, nascia só menino, ia nascendo menino, e Faraó olhou e falou: peraí, vai levantar um grande exército, esse povo não é do nosso povo, e eles vão se levantar contra nós e vão se rebelar, e vão matar, vão destruir tudo aqui. Então o que quer dizer? Fez um decreto: todo menino que nascer, pegue e mate. Irmão, eu olho isso aqui, eu fico vendo, a parteira para matar um bebê, o que ela vai fazer? Não vai deixar nem ele chorar, certo? O bebê está nascendo, a parteira está ajudando, imagina, pega o pescocinho, já torce, nasceu morto, tá? E foi isso que foi aquilo que mandou, que foi a ordem de Faraó, uma ordem absurda, mas foi mandado contra o povo de Deus. Irmãos, tudo que Satanás planeja contra a nossa vida, irmão, não vai prosperar. Se você é uma mulher, um homem de Deus, continua honrando a Deus, irmão, mesmo nas dificuldades, nas lutas, nas pelejas, você tem honrado, você tem continuado, continua, porque vale a pena. Tá como esse louvor que os meninos estavam louvando aqui, Vale a pena servir a Deus. Deus honra essas pessoas, Deus tem honrado a cada um de nós. E aqui nós sabemos, a gente sabe as histórias dos faraós, que uma desobediência a Faraó é morte, é forca, mata a família inteira. E o que aconteceu com essas parteiras? Nada, tá? Deus tocou o coração delas, elas pouparam a vida dos bebês, não deixaram os bebês, não mataram os bebês das hebreias, e Deus foi ali e honrou. O Faraó foi lá, fez outro decreto, não ficou satisfeito, preparou outro decreto. Então aqui, irmãos, quando você está honrando a Deus, quando você está obedecendo a palavra de Deus, quando você está falando a verdade, para ser verdadeiro diante de Deus, você pode ter certeza que Deus vai te honrar. Seja onde você for, Deus vai te honrar. E aqui no capítulo 2, e diz assim a palavra do Senhor, e foi um varão da casa de Levi, casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, e pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino pôs-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio,
e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio do junco, e enviou a sua criada e o tomou. E abrindo, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, eu te darei o seu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome de Moisés. E disse: porque das águas o tem tirado. Aleluia. Irmãos, quanto mais nós nos posicionarmos de acordo com a vontade de Deus, obedecendo a palavra de Deus, de acordo com o crescimento do reino de Deus na terra, vidas serão poupadas através da nossa fé. Vidas serão poupadas através da atitude de fé que você possa ter em qualquer tipo de situação, tá? Muita coisa pode acontecer. Foi o que aconteceu aqui com a vida desse bebê, de crianças aqui. Vamos falar de Moisés, que foi aqui, é o filho dessa mulher, Joquebede, a mãe de Moisés. Ela guardou esse menino por 3 meses. Então, gente, nós precisamos nos posicionar como guardião, sabe? Guardião da nossa casa, guardião do seu trabalho. Seja um guardião mesmo, tá? Se levanta alguma coisa ali, irmãos, alguma coisa que você está vendo que está esquisita. Tem alguma coisa acontecendo aqui nesse trabalho, tem alguma coisa acontecendo aqui que não é de Deus. Opa, peraí. Entre em oração. Já começa a guardar ali, já começa. Não adianta praquejar, não adianta brigar, não adianta, é orar. Seja guardião. E aqui se eu ver uma mulher, uma pessoa que estava ali, guardando ali, a vida do seu bebê. Ela estava guardando ali, era guardião daquilo ali. Então, nós precisamos ter essas atitudes de sabedoria, irmão, de discernimento. A coisa está indo, você está vendo atitude esquisita do seu filho em casa. Peraí, esse negócio aí não está batendo, não está certo. No trabalho alguma coisa está aparecendo, sabe? Gente que está indo para não te pagar, gente que está indo ali para te... Irmãos, entre em oração. Peraí, o guardião já começa a orar, já começa a clamar. Então aqui dentro desse texto, irmãos, eu quero tirar algumas lições aqui, dentro dessa palavra que nós lemos. Primeira coisa eu quero dizer para você, primeira coisa que eu marquei aqui: quando Deus tem um plano, nada pode frustrar. Quando Deus tem um plano, irmão, nada frustra. Nada pode frustrar. Satanás tentou frustrar os planos de Deus aqui em Êxodo capítulo 1, versículo 17, fazendo aquele decreto horrível, terrível, de pegar as crianças e matar ali na hora do parto. Ele não teve sucesso. Então ele não teve sucesso nenhum. Ele não ficou satisfeito, ele colocou o segundo decreto, no versículo 22. Então agora é para nascer e já para lançar lá no rio. Joga lá no rio. Já joga no rio e já vão acabar com esses meninos tudo. Eu quero ver esse povo crescer. Esse povo não vai crescer mais. Irmãos, o diabo trabalha na sua vida, na minha vida, ele trabalha em situações da nossa vida até o ponto que nós deixar, tá? Até o ponto que você deixa. Porque eis que nos dou toda a autoridade, diz a palavra do Senhor. A autoridade é dada para mim e para você. E muitas vezes nós olhamos as situações e nós agimos da forma que Ele quer. Aqui o que a parteira podia, Fala assim: mas Deus tocou o coração delas. Mas elas, você acha que elas não tiveram medo? Lógico que tiveram. Vamos obedecer, porque senão o Faraó pode fazer alguma coisa. Irmãos, a única coisa que eu falo para você: olha para a tua vida. Ela está no altar? Está servindo a Deus com fidelidade, com santidade? Está buscando a Deus? Não preocupa com o resto, mamãe. Não preocupa com mais nada, tá? Porque a única pessoa que pode impedir o plano de Deus na sua vida é você mesmo e eu mesmo, com o meu pecado, com a minha negligência, com a minha falta de fé. É nós mesmos, mas ninguém pode impedir, tá? Então põe a tua vida no altar. Então, irmãos, o Deus que você serve é o Deus do impossível. Lá em Mateus capítulo
19, versículo 26, fala assim, ó: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aqui Mateus fala essa palavra, né? Então ele pode tocar em qualquer pessoa assim, em seu favor. Ele faz maravilhas, ele faz caminhar sobre as águas, ele abre o mar diante dos seus olhos, ele abre o mar diante da sua visão. Ele pode fazer qualquer coisa para te abençoar. Só depende de você ser uma mulher, um homem de atitude de fé, ter atitude de fé, confiar com toda a sua confiança. Só depende de você confiar e crer nesse Deus. Então, quando honramos e obedecemos a Deus, Ele cuida de nós e de tudo que é nosso. Pois aquelas parteiras, irmão, corriam perigo de vida pela desobediência a Faraó. Elas corriam perigo, não só elas, mas toda a família delas. No entanto, nada de mal aconteceu com aquelas mulheres, né? Viu aqui? Ele achou melhor fazer outro decreto, né? Porque ali qualquer um podia pegar a criança e qualquer, né, bebê maiorzinho e jogá-la no rio. Pegou e já joga no rio. Então, irmãos, diante de toda a turbulência, de todo esse sofrimento, imagina o sofrimento daquele povo, irmão, daquelas mulheres grávidas. Pelo que a palavra diz aqui, irmãos, as mulheres, elas tinham muitos filhos, ela tinha constante, tinha muitos bebês nascendo naquele tempo. Você imagina uma mulher grávida, ali na beira de dar a luz, e acontecendo esses decretos sangrentos, decretos terríveis, decreto de destruição e de morte. Imagina essas mulheres hebreias, o sofrimento. Meu bebê vão matar, meu bebê vai ser lançado no rio, e nessa dificuldade toda nasce o Salvador do povo hebreu daquele tempo, Moisés. A história que todos já ouviram falar, que todos conhecem. Nasce a história do Salvador ali naquele tempo, né? Que salvou o povo da mão da escravidão. Irmãos, aqui, ó, primeira lição: nenhum plano de Deus pode ser frustrado, tá? Nenhum pode. Segundo, Joquebede, um exemplo de fé, firmada nas promessas e nas providências divinas de Deus. Joquebede, a mãe de Moisés. Irmãos, aqui não fala o nome dela, mas lá para frente, parece capítulo 6, fala o nome, né, da mãe, que é Joquebede, e o pai Arão. Fala o nome certinho ali. Eu marquei algumas coisas aqui. Essa mulher não temeu o decreto do rei. Ela não teve medo de decreto diabólico satânico. Então, irmãos, muitas vezes, a hora que o inimigo vier com afronta sobre a sua vida, dizendo, falando até mesmo os seus ouvidos, trazendo alguma coisa de derrota, não aceita, minha querida, porque você é um servo, você é uma serva de Deus. Então buscou a Deus e fez aquilo que o Senhor direcionou. Você imagina, irmão, sabe o que eu fico vendo? Imaginando essa mulher grávida de 9 meses, né? Chegando aos 9 meses ali, o tanto que essa mulher orou, o tanto que essa mulher buscou a Deus. Uma mulher, a mulher que é mãe sabe, né? O quanto uma mulher espera ver o rosto do seu bebê, né? Ali, né? A alegria, aquele amor que já tem desde o comecinho de tudo, né? Então você imagina só. E essa mulher teve tanta fé, irmãos. Ela deu à luz, ela escondeu esse bebê por 3 meses. A palavra de Deus não diz que foi ali na casa deles, que foi para uma caverna mais distante um pouquinho, que achou um buraco, algum lugar ali. Não, a gente não sabe aonde que ela conseguiu esconder o bebê por 3 meses, tá? Correndo risco, poderia sofrer consequências terríveis. Ela poderia perder a vida do esposo, da filha do meio, do filho mais velho, e a dela ainda e o bebezinho, tá? Ela correu esse risco. Isso foi pela fé, atitudes de fé. Escondeu o bebê por 3 meses, tá? Driblou, né? Ela driblou, fala que ela deu uma driblada no decreto do rei, escondendo, né? Escondendo o seu bebê. Com certeza orou muito e pediu muito a Deus pelo livramento. Mas, irmãos, ela driblou o primeiro decreto, mas o segundo decreto ela cumpriu. Como assim, pastor? Ela cumpriu o segundo decreto, ela cumpriu. Porque diz a palavra de Deus que ele mandou lançar, jogar, né? A única coisa que ela fez não foi jogar, mas ela colocou, né? Colocou o bebê no rio. Mas cercou ele de cuidado e proteção, porque a irmãzinha foi atrás, né? Irmãos, eu fico vendo essa palavra aqui, eu fico ministrando, eu fico imaginando, né? Aquela mãe, aquele cestinho,
todo forradinho, né? Colocou os tecidinhos ali, colocou o junco para não molhar. E ali na beiradinha do rio, ela não colocou esse bebê lá no meio da correnteza, mas ali na beirada do rio, a gente sabe que a correnteza no meio ela é forte, mas depois na beirada ela vem fazendo assim, né? Ela vai rodando e jogando para as beiradinhas, né? Com o barranquinho. Imagina aquelas plantinhas ali e esse cestinho descendo. Imagina, irmãos, tem que ter muita coragem de colocar o seu bebê de 3 meses, que já amava no ventre, e depois você colocar ele ali, né? Aquele bebê deve estar com as bochechas desse tamanho assim, né? Bem grandona, né? Bem fofo, lindo, né? E ali colocar o seu bebê ali, mas aquela mulher tinha certeza de que nada de mal ia acontecer com aquele bebê, amém, irmãos? Amém? Você pode dar um amém por isso? Ela tinha certeza, irmão, que não ia acontecer nada. E a filha saiu acompanhando ali, né, atrás daquele cestinho, e ela foi ali, aquela mulher, eu imagino orando, eu imagino clamando, eu imagino buscando salvamento, buscando o poder, buscando o livramento de Deus sobre a vida dela e daquele bebê. Se ela fosse pega também fazendo aquilo, né? A gente não sabe o que poderia acontecer. No versículo 7, Miriam foi muito esperta, irmão. A irmãzinha dele foi muito esperta. Não perdeu a oportunidade, não. Não perdeu a oportunidade, irmãos. Às vezes tem oportunidade na sua vida de você abrir tua boca, falar do amor de Deus. A pessoa começa a reclamar, começa ali falar das coisas que está sofrendo, das tristezas, das angústias, das perdas, dificuldades. E às vezes nós olhamos e ficamos, não temos coragem de abrir a boca e falar do amor de Deus. Aquela moça ela não perdeu a oportunidade. Ela saiu ali, foi o que ela falou? No versículo 7, a irmãzinha diz: eu vou procurar uma hebreia para cuidar desse bebê para você, para amamentar esse menino, para cuidar para você. Irmãos, olha o cuidado de Deus, né? E aquela mulher aceitou, ela foi ali, chamou a própria mãe do bebê. Olha para você ver o amor de Deus. Aquela mulher usou a fé, colocando aquele bebê ali nas águas, primeiro escondendo por 3 meses, atitude de fé, e depois Deus honra aquela mulher, dá o privilégio daquele bebê voltar, ela amamentar aquele bebê, irmãos, na frente de todo mundo, cuidando dele, ainda recebendo salário. Esse é o Deus que nós servimos, amém, irmãos? Esse é o Deus que honra atitude de fé, seja de homem, de mulher, de jovem, de criança. Deus honra a nossa atitude de fé. Então o Senhor, irmãos, Ele quer despertar homens, mulheres de Deus, Ele quer despertar nessa nossa geração, pessoas como Joquebede, pessoas como Amal, pessoas de fé. O Senhor quer despertar em nós. Terceira lição aqui, Deus está despertando essas pessoas. O propósito de Deus é esse, despertar um povo dessa geração tão carente do amor de Deus, irmão. Nós estamos vivendo uma geração tão carente do amor de Deus e da presença de Deus. Nós estamos vivendo um evangelho de oba-oba, de alegria, de festa, de pulo, de não sei o que, de mais não sei o que, irmãos. E o agir de Deus mesmo não está vendo no meio. Não está vendo milagre, não está vendo maravilhas mais, porque não se prega mais a palavra. Não se prega mais a palavra que traz poder, a palavra que liberta, a palavra que cura. Não estão preocupados mais com pregar o evangelho da salvação, o evangelho da santidade, o evangelho da renúncia. Está vindo o evangelho da facilidade, o evangelho igualzinho o mundo, a igreja trazendo o mundo para dentro da igreja, e depois quer ver milagre, quer ver algo de Deus acontecer. De que jeito que vai acontecer, irmão? Então nós estamos vivendo num tempo dessa, e Deus quer despertar neste lugar, nesta noite, homens de fé, mulheres que vão usar, que vão ter atitude, e vão fazer o poder de Deus operar através da palavra dela, através da palavra lançada, através da palavra de fé. Então, irmãos, talvez nós precisamos ter essa postura, né? Essa atitude, muitas vezes falta em nós. Às vezes tentando viver a palavra, mas às vezes não estamos tendo essa atitude de fé. Então, irmãos, aqui, e às vezes a gente fala assim, essa semana ainda ouvi, né? Uma irmã falou assim para mim: pastor, mas eu sou tão pequenininha, né? E aí eu falo para vocês assim: Deus gosta de usar os pequenininhos, irmão. Aleluia, Deus gosta de usar os pequenininhos. Deus não caça ninguém lá. Vou procurar aquele estudado, aquele preparado, aquele teólogo, aquele que... Não, irmão, Deus está procurando simples. Deus está procurando humilde. Deus está procurando é esse que faz a
que ele olha do céu e vê a oração e vê a sinceridade. Talvez você ache que Deus não está nem te olhando, Ele está te olhando sim. Ele está te olhando, Ele está olhando para você, Ele está vendo a tua ansiedade, o teu desespero para receber e para buscar e sentir a presença dEle. Ele está vendo isso na tua vida. Então busca somente a presença do Senhor, meus irmãos. Não deixa que nada venha te atrapalhar, né? Busca a presença do Senhor. E aqui Deus espera os pequenininhos, Deus espera. Eu quero marcar alguns exemplos aqui, irmãos. Moisés não sabia falar. Diz a palavra de Deus, quando Deus chamou Moisés, o que Moisés falou para ele? Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Tem estudiosos que falam que Moisés era gago. Eu não sei como que era esse não sabia falar, pesado de língua, né? Nós não podemos afirmar. Talvez era mesmo. José era o menor da sua casa, desprezado pelos irmãos, e os irmãos queriam matar José, irmãos. E Deus escolheu por José. Deus não escolheu nenhum dos outros 10 ali, mas José, tá? Davi não foi nem lembrado pelo pai. Quando Samuel chegou para ungir Davi como rei de Israel, chegou todos os grandão, os bonitão, né? Aqueles filhos de Jessé, que eram do exército de Saul, e chamaram todos lá. Esse não é esse não. A hora que passou todos, foi, mas acabou seus filhos, Jessé? Não, tem um novinho, mais novinho, pequenininho, que está lá cuidando das ovelhas. E aí a mente nossa já pensa assim, vai chamar um guerreiro. Vai chamar um que sabe pegar a espada. Vai chamar um guerreiro. Mentira, engano nosso, irmão. Deus pega o pastor de ovelha e ensina ele a guerrear, ensina ele a levantar a espada, ensina ele a lutar, ensina ele a trabalhar. É isso que Deus faz na nossa vida, tá? É isso que Ele faz na vida dos seus, na vida daquele. A única coisa que vai precisar é disposição. Eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Talvez você fale, mas eu não sei falar, pastor. Abre a tua boca e fala alguma coisa que Deus fez na tua vida, e você vai ver o tanto que isso vai tocar o coração da pessoa que está ali ouvindo. Amém, irmãos? O tanto que isso toca. Então Davi não foi nem lembrado pelo pai. Irmão, Raabe era uma cananeia prostituta, tá? Nós sabemos disso. No entanto, fez parte da descendência de Jesus. Quando aquela mulher pela fé ouvia dizer que o Deus de Israel estava abrindo o mar, o Deus de Israel estava trazendo vitória para aquele povo, estava fazendo maravilhas na vida daquele povo, irmãos. A hora que chegou a oportunidade dela esconder os espias do Senhor, ela não teve medo, mas ela escondeu. Poderia ter sido morta também. Se fosse pego escondendo os hebreus, irmãos, ela teria sido morta, toda ela e toda a família. No entanto, foi a única família que foi poupada em Jericó. Foi a única família que foi poupada ali, pela fé, pela atitude de fé daquela mulher. Então, meu querido, você pode ter certeza que Deus poupa seus filhos, Deus poupa sua família, Deus poupa nações, Deus poupa pessoas, através da atitude de fé sua, tá? Deus levantou também Rainha Esther, Hadassah, né? A Rainha Esther era uma judia de uma família simples, não tinha pai, não tinha mãe, era criada por um tio, e ela foi levantada ali para ser a rainha. E no entanto essa mulher foi levantada, e ali ela salvou toda uma nação, através da oração, do jejum, da obediência a Deus. Você pode ler lá no livro de Esther que você vai ver. Ela poderia também ter sido a hora que ela chegou diante do rei. Se o rei não levantasse o cetro de ouro, ela ia direto na forca. E ela já fazia 30 dias que ela não chegava perto do rei. Ela falou, mas se eu obedecer, eu obedeço, mas eu vou. Quer dizer, eu vou pela fé, né? Eu vou pela fé. E eu vou alcançar ali o favor do rei. Foi no momento que o rei levantou e falou, rainha minha, o que tu queres? Te darei até metade do meu reino, né? Na hora, o rei ali levantou. Então, irmãos, são pessoas pequenas. Tem exemplos aqui, né? Ruth também, a moabita. Se a gente for ver a história de Ruth também, era uma pessoa simples. No entanto, faz parte da descendência de Jesus. Era uma moabita, não era nem do povo de Israel. Então, queridos, Deus é especialista para usar as coisas que não são, para reduzir a nada as que são, tá? Deus é especialista para usar coisas que não são, para reduzir a nada as que são. É isso que Ele faz. Então Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua usando o pequeno. Ele continua usando aqueles que não são nada. Não menospreze o que você tem na mão. Não menospreze a sua oração. Não menospreze a sua
vida de servo de Deus, tá? Talvez você fique menosprezado, mas eu preciso que alguém ore. Não, meu querido, abre a tua boca, ore você. Não menospreze o que você tem na sua mão, não. Você tem conhecimento da palavra, você tem a palavra no seu coração, você sabe orar, clama ao Senhor, em nome de Jesus, e você vai ver as coisas mudar. Então seja apenas um homem, uma mulher sedenta da vontade de Deus ser cumprida na sua vida, ser cumprida na sua família. É só isso que Deus espera de nós. Seja apenas um servo de Deus sedento pela vontade, pela presença do Senhor. Então não diminua o que Deus pode fazer através da sua entrega, através da sua vida com Ele, tá? Se entrega cada dia mais, e você vai ver a mudança, a transformação que Deus pode fazer na sua vida, no seu casamento, na sua família, na sua empresa, no seu trabalho, aonde você estiver, onde você for. Mas você tem que preparar, né? Como aquela mulher preparou pela fé. Prepara seu cesto de junco, passa o betume, e aí sim, entrega tudo. Quer dizer, sabe o que isso quer dizer? Prepara seu cestinho, coloca o seu bebê. Isso quer dizer o quê? A parte que é nossa, eu tenho que fazer, tá? Com certeza aquela mulher orou muito, chorou muito diante de Deus, clamou muito. Essa parte é sua, essa parte é minha. Deus não vai fazer para nós. Às vezes ficamos orando assim, né, irmãos? Salva, Deus, converte, transforma. Vai, faz. Irmãos, o Senhor fala para você, faz sua parte. Fica só orando aí, não, ora, mas ação, oração. Vai, prega, fala do amor, fala do meu amor, fala da palavra, fala do que eu tenho feito na tua vida. Pastora, mas eu não sei pregar. Irmãos, não precisa saber pregar, precisa falar do que Deus está fazendo na sua vida. Fala da sua experiência com Deus, o que você tem visto Deus agir, tá? E você vai ser grandemente usado na presença de Deus. Se acerte com a pessoa, gasta um tempinho ali, fala um pouquinho, olha no olho, sabe? Que às vezes a gente fica orando, irmão, e fica de muito longe, né? Diz a palavra de Deus que Jesus comia com os pecadores, Ele se reunia com eles, irmãos. Ele entrava dentro da casa deles e ficava ali com eles. Ele entrou na casa de Zaqueu, ele entrava nas casas, ele falava, ele reunia com eles. Então, se nós estivermos de longe, de muito longe, só orando, irmão, as pessoas não vão nem avistar o seu testemunho, elas não vão nem contemplar o seu testemunho. Então é necessário que caminhamos junto, conheça a história, né? Aí sim, isso aí nós vamos fazer discípulo. Nós vamos estar fazendo discípulo. Então, meu querido, prepara seu cestinho, prepara seu junto, faz o que você tem que fazer. O que você tem que fazer? Você tem que orar nesse sentido. Você tem que jejuar, você tem que se preparar. Faz aquilo que você tem que fazer. Dá um bom testemunho. Dá um testemunho de cristão. Dá um testemunho de homem, de mulher de Deus. Seja transformado pelo poder de Deus. Porque a hora que você colocar ali na mão de Deus, irmão, o cestinho, quem vai direcionar e fazer o milagre é Deus. É Deus que vai fazer o milagre. O milagre é de Deus. Eu coloco nas mãos de Deus ali, irmãos, e Ele vai fazer o milagre. O milagre é direcional. A partir do versículo 7 aqui do capítulo 2, irmãos, foi só milagre, né? Ali o bebê foi encontrado por aquela mulher, né, da família de Faraó, a filha de Faraó, e ali o bebê ela adotou aquele bebê, esse bebê é meu, mas a hebreia vai cuidar, a própria mãe de Moisés teve o privilégio de amamentar aquele bebê, que ali se amamentava até grandinho, né? De amamentar aquele bebê e cuidar daquele bebê com amor, com carinho, e ver aquele bebê crescer. Depois ela teve que entregar, né, para ele ali, diz o versículo 10, que o menino já grande ela entregou ali. Mas irmãos, aquilo ali foi todo um trabalhar de Deus. A gente percebe que Moisés ficou 40 anos no palácio, tá? 40 anos aprendendo, usufruindo de tudo de melhor que o Egito tinha para oferecer. A cultura, estudo, né? Aprendeu a guerrear, aprendeu as batalhas, aprendeu estratégia, tudo ali. Ele foi criado como um príncipe, tá? Depois nós sabemos que mais 40 anos no deserto para aprender a cuidar das ovelhas. Olha o cuidado de Deus, irmão. Às vezes nós ficamos bravos em situações que nós vamos passando, né? Que nós estamos passando. Mas eu estou passando por isso, por quê? Nossa, por que essa porta fechou? Por que isso? Por que aquilo, irmãos? E nós temos que se perguntar e ser da vontade de Deus, porque Deus estava trabalhando na vida de Moisés. Você acha que Moisés, olha, que são daquele conforto, foi fácil para ele ir para o deserto, ali cuidar de ovelha, perder toda aquela regalia, toda aquela pompa que ele tinha, tudo cuidar, tudo aquilo que ele
criou, né? Ali, tinha as pessoas que ele amava ali. Ele ficou longe de tudo mais 40 anos no deserto, aprendendo a cuidar, pastorear, tá? Porque Deus estava preparando Moisés para uma grande obra. E depois morreu com 120 anos, mais 40 anos, conduzindo o povo. Deus falou: Moisés, vai lá e liberta o meu povo da escravidão. Então, por isso, Satanás tinha um plano de matar aquela vida ali, né? Na hora do parto. Mas Deus foi ali e mudou essa história totalmente, porque era a história do Salvador dos hebreus daquele tempo. Eu falo que é um tipo de Cristo, né? Porque Cristo veio para nos salvar. Um tipo de Cristo naquele tempo, para tirar aquele povo do sofrimento. Diz a palavra de Deus que o Senhor ouviu o clamor daquele povo. O povo clamou e pediu socorro de Deus, porque eles não aguentavam mais a escravidão. Amém? E é isso que nós temos que buscar, nós crendo, com atitudes de fé. Pode dizer, ver que todas essas pessoas que eu citei aqui, ó, todas elas tiveram atitudes de fé. Joquebede me ensina, irmãos, que se a minha fé estiver firme em Deus, eu não preciso temer a leis contra a vida, perseguições, porque Deus é o dono da vida, é quem controla todas as coisas. Que o Senhor venha levantar, né? Nesses dias, nessa hora, nessa noite, entre nós, pessoas dessa forma, inteligentes, humildes, confiantes, pessoas centradas na fé, temente a Deus, obedientes e que tem desejo de fazer a vontade do Senhor e ser conduzida por Ele, amém? Que sabe esperar em Deus. Joquebede é um desafio para as pessoas de hoje, para as mulheres, né? Para os homens, para as pessoas, porque é grande exemplo para nós, é um grande exemplo de fé, um grande exemplo para as nossas vidas. Para encerrar, irmãos, Hebreus capítulo 11, versículo 23 fala assim, ó: pela fé, olha só, lá na galeria dos heróis da fé, tá? Onde Deus colocou todos os heróis da fé ali. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Isso está em Hebreus 11, 23. Então, pela fé, não fala o nome deles, mas foram parar na galeria dos heróis da fé, Joquebede e Anrão, né, os pais de Moisés. Não foram citados os nomes, mas foram parar ali na galeria dos homens, dos heróis da fé. Hoje eu e você, irmãos, aqui a palavra de Deus diz em Hebreus que através da fé os antigos alcançaram o testemunho, e através da fé eu e você, a Denise, o Anderson, né, as pessoas, a Rosana, o Robson, as pessoas vão alcançar a fé, tá? E é dessa forma que nós vamos, que vai ter isso na nossa vida. As pessoas vão olhar para nós e vão testificar e vão ver que grandes testemunhos de fé nós temos dado através da nossa atitude, em nome de Jesus. E nós vamos ver as maravilhas do Senhor acontecer através da nossa vida, e muitas pessoas virão, irmãos, porque vai ver a sua vida sendo abençoada. Vai olhar para você como o fulano foi tão abençoado, né? Ele estava com a vida tudo destruída. Nossa, a vida financeira dele estava um terror. Ele estava devendo para todo mundo, a cidade inteira, não tinha. E Deus, irmãos, isso é um exemplo que eu estou dando. Tá? Ele estava enfermo, ele estava doente, Jesus foi ali e fez uma obra. Ele estava com o casamento destruído, Deus foi ali e restaurou. Ele estava com os filhos, Deus foi ali e mudou. É isso que Deus faz, tá? Deus te chamou para fazer a diferença. Você crê, irmãos, que Deus te chamou para fazer a diferença? Amém? Então aplauda ao Senhor Jesus. Fique de pé, vamos orar.